Vamos aqui, são 6h30, né? Vamos falar hoje, a nossa live, sobre o pedido que é um dos requisitos da petição inicial, e fazer um link, né, no contexto com os ônus sucumbenciais, o pedido com o ônus da sucumbência. Ou seja, o pedido inicial mais adequado possível para que, no caso, o demandante, né, no caso, o advogado, o cliente, atuar nos interesses do demandante. É preciso que, além da causa de pedir adequada, é necessário o pedido também. O pedido, é claro que o advogado ele tem a obrigação de meio de propiciar aquele sucesso, vamos dizer assim, com aquela demanda, com aquele labor, aquele em que aquela prestação de serviço como advogado ou advogada. Então, nós temos que, além de elaborar, repito, a causa de pedir adequada, esse pedido deva ser também adequado e observando os ônus da sucumbência. Os ônus da sucumbência. Porque se o seu cliente sucumbir, ele terá que arcar com os ônus da sucumbência, né? No caso, o advogado que atuar pela parte que vencedora terá direito, como verba alimentar, daqueles honorários advocatícios. Isso é preciso verificar lá a regra do artigo 322. O pedido deve ser certo. No parágrafo 1º está lá. O pedido ele compreende o principal, os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Correto? Então, para tanto, é necessário observarmos esse contexto do pedido com a verificação de uma adequação maior. Eu vou colocar aqui o tema, né? Tema da live é o pedido e o ônus Pois não, doutor Denis, prazer tê-lo aqui. Como vai? Tudo bem? Eu estou fixando aqui o tema para as pessoas chegando à live. Vou fixar aqui. É que chegou aqui minha gata Maria, ela sempre quer participar aqui. Olha aqui a gata Maria. Ela está sempre querendo participar de live. O doutor também, o doutor tem um pet, um pincher, né? Se eu não me engano. Eu tenho um neto pincher também. Eu vejo aqui no Instagram. É legal. Eles são demais, né? Aqui ela. Pera aí, Maria. Vamos lá. Iniciar aqui a live. Tá. O pedido e os ônus da sucumbência. O pedido, ele como sugestão, ele deve ser sempre adequado, verificando
a questão da sucumbência. Pois não, doutora? A gente atrasou um pouquinho, porque esse horário de 6 horas as pessoas estão chegando do trabalho, né? Outras. E aí fica realmente um pouco complicado. Né? E vamos lá. Peraí, Marie. Isso aqui é a gata Marie. Olha aqui ela aqui. Ela quer participar da live. Aqui ela. O tempo todo. Tá bom, Marie? Tá bem? Agora deixa aqui, tá? Fica ali um pouquinho. Não tem jeito. Ela é participativa aqui, fica no escritório e quer participar de tudo. Só um instantinho, Maria. Ela é demais. Mas vamos lá. Vamos aqui, eu já fixei o tema. Então, a sugestão aqui é o pedido contextualizado. O pedido deve ser contextualizado, além da causa de pedir elaborada, e também a questão da sucumbência. Por que a sucumbência? Porque nós, formulamos as argumentações, o pedido, a tese na petição inicial, ela tem que ser elaborada de acordo com o sucesso, almejando o sucesso daquele cliente que nos contrata como advogado. Então, por que eu digo isso? Porque vou dar um exemplo aqui, para iniciar. Eu faço um pedido do benefício da gratuidade de justiça, na petição inicial. Não é? Eu lá elaboro o pedido, antes de tudo, inicialmente eu peço o benefício da gratuidade de justiça. Eu faço jus, eu, cliente, faço jus. Então, na petição inicial, eu peço para que o benefício seja deferido ao cliente. Né? Só que, na petição inicial, em regra, o juiz não pode indeferir sem dar uma oportunidade de uma emenda ou de comprovar, né, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Mas vamos supor que mesmo assim, dando essa oportunidade, o juízo indefere a petição inicial, indefere o pedido de gratuidade de justiça. É claro que caberá, nesse caso, a oposição de embargo de declaração ou o agravo de instrumento, correto? Mas vamos supor que esse tempo todo que irá levar até o prosseguimento dessa, no caso, com a determinação da citação, se indeferiu a gratuidade de justiça, ou eu peço para parcelar esse valor, já que eu não tenho aquele valor para antecipar da taxa judiciária e das custas, eu peço para que pague ao final, ou seja, até a sentença. O CPC autoriza. Mas mesmo assim eu não tenho o valor, eu sou realmente hipossuficiente. É isso, é o cliente. Então, no caso, nós, como advogadas, temos a oportunidade de emendar ou alterar essa petição inicial. Por quê? Vamos supor que eu peça a causa de pedir. Eu tenho lá mais de uma causa de pedir. Não é isso? Eu tenho mais de uma demanda corporificada naquela petição. Não é isso? Eu tenho as demandas são acumuladas. Eu peço lá o dano material e o dano moral. Só que como eu vi que a tendência é que esse benefício da gratuidade de justiça, o meu cliente não fará jus, eu vou e altero ou emendo a petição inicial. Até a citação, eu posso alterar a petição inicial. Então eu vou e altero
E o dano moral, eu retiro o dano moral e peço e apenas no dano material. E eu posso reduzir o valor da causa, porque o pedido, o valor da causa, tudo estará incluído, inclusive está lá na regra do artigo 322, não é isso? O pedido deve ser certo. Então ele compreende o principal, os juros, a correção monetária e verba sucumbencial e os honorários advocatícios. Então eu reduzo, mesmo eu advogado tendo a obrigação de meio, não de resultado, eu estou postulando os interesses do cliente. Então eu reduzo e verifico nos tribunais tribunal local e no STJ para ver o entendimento do Tribunal Superior em relação àquele caso concreto, àquela causa de pedir. Por isso que é importante sabermos contextualizar a causa de pedir e especificamente aqui o tema da live, o pedido com a sucumbência. Isso, na minha opinião, é a advocacia, que não realmente o que eu posso fazer como advogado é apenas uma ajuda. Eu não tenho como. Ninguém ensina, na minha opinião, a pessoa a advogar. Eu acredito que seja impossível ensinar. Na minha opinião, a advocacia é um labor diário, daí que o aprendizado ele é homeopático, as doses são homeopáticas, as pessoas vão aprendendo aos poucos a advogar. É impossível ensinar de uma hora para outra a pessoa a advogar. Então, é de acordo com o caso concreto e a pragmática do advogado. É claro que o estudo ele é diário também, a dogmática, mas é necessário termos a prática para realmente advogar. E eu estou realmente um pouco, vamos dizer assim, não é triste, eu estou preocupado porque realmente do futuro da advocacia. Não, o futuro, na minha opinião, eu acho muito promissor, principalmente na advocacia extrajudicial. Mas é que, na maioria das vezes, vamos dizer assim, nós não conseguimos não provocar o Estado juiz. Não é isso? Não, a justiça multiportas, tudo bem, eu tenho lá os tribunais multiportas para que o jurisdicionado somente provoque a jurisdição se for útil e necessário. Só que na maioria das vezes é útil e necessário. Se não provocarmos a jurisdição, realmente o poder de demanda do jurisdicionado ficará realmente o acesso à justiça. Eu tenho que ter acesso à justiça, mas para termos acesso à justiça, eu tenho que primeiro ter acesso à educação. Se eu não tenho acesso à educação, eu não tenho acesso à justiça. Essa é a minha opinião. Por isso que os tribunais, principalmente os tribunais superiores do STF, há uma preocupação com essa questão da educação. Inclusive tem os prêmios, né? Agora esse prêmio Inovare é em função da educação, para que a justiça fique atrelada à educação. Se eu tenho uma educação, eu tenho a cidadania exercida de uma forma melhor. Eu tenho o direito ao voto e esse voto será um voto mais qualificado. É por isso a educação. Então eu não vejo o direito sem a educação. E eu também não vejo, pelo mesmo lado, o direito como justiça multiportas sem ter
o acesso à educação e sem ter a educação estrito sensu nas escolas. Se você não tiver o direito na escola, mas o direito estrito sensu na escola, eu acredito que nós não tenhamos o efetivo acesso à justiça. É isso? Essa é a minha crítica, e eu acredito que como sugestão, na maior parte, na melhor possível, podermos exercer essa jurisdição, mas para exercermos é preciso ter uma visão crítica, tem que ter educação. Não adianta termos a Constituição da República, o acesso à justiça, é isso, como todos nós, todos jurisdicionados, mas não termos isso, não termos realmente, efetivamente, esse acesso à justiça. Né? Então não adianta falarmos de causa de pedir, de pedido, jurisdição, se eu não tenho esse verdadeiro acesso. Né? E, por outro lado, ou pelo mesmo lado, as pessoas, para a advocacia, é necessário o pragmatismo. Como que eu vou aprender realmente o que é uma causa de pedir se eu não vou exercer a advocacia? O que é causa de pedir? As pessoas ainda confundem causa de pedir achando que é a fundamentação jurídica. Né? A fundamentação é a causa de pedir. Não, eu posso elaborar uma petição inicial sem colocar nenhum dispositivo legal. Isso não sou eu que falo ou que falei. Professor Barbosa Moreira, professor Humberto Teodoro Júnior já falava desde a década de 90 isso. Não é? Então eu posso elaborar. Ao juízo, sim, eu preciso fundamentar e apoiar aquela minha fundamentação e o dispositivo, que é um dos requisitos lá do artigo 489 do CPC. Não é isso? Então, mas para o demandante, o advogado, na sua argumentação, eu posso não colocar dispositivo legal nenhum. E o professor Barbosa Moreira ia além disso. Ele dizia o seguinte, que ainda que colocássemos o dispositivo legal errado, não estaria errado, porque a causa de pedir não é isso. A causa de pedir é o que o demandante afirma naquele fato, aquele conjunto de fatos. E eu quero aquela tutela jurisdicional. É por isso que eu tenho que contextualizar a causa de pedir com o pedido. Então o pedido, ele na maioria das vezes, ele deve ser certo, entendeu? Então, é por isso que eu contextualizo o pedido e mais adiante com a sucumbência. Então, se eu tenho dúvida, se eu vou cumular aqueles pedidos, se eu tenho dúvida, eu não faço. Eu espero, eu coloco, eu provoco a jurisdição apenas pedindo, por exemplo, um dano material. E o dano moral eu peço de uma outra forma. Eu não preciso pedir na mesma petição inicial ali, cumular. Eu não sou obrigado a fazer isso. Então, isso é o advogar. É o advogar. O advogar são as teses que são defendidas e a força da argumentação. A força da argumentação jurídica. Essa é a minha sugestão. Essa é a minha sugestão. Só que as pessoas acham ainda que a fundamentação jurídica é o dispositivo legal. Eu trouxe aqui, muito específico, existe um RESP de 2017. Se vocês quiserem anotar, olha aqui, ó. Olha aqui, esse RESP aqui, ó, é um embargo de declaração
um recurso especial, 1.280.8825 do Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Esse aqui é o Lind Case, sobre o que eu estou falando. Ó. RESP. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Tá aqui, ó. RESP, 1 milhão. Vamos lá, 1 milhão. 25. Pois não, doutora Luciana, um prazer tê-la aqui na live. Vamos prosseguir aqui do Rio de Janeiro, aqui do meu estado. Olha aqui, ó. Coloquei aqui, tá? Esse RESP. Esse RESP é da ministra Maria Isabel Galotti, da 4ª turma. Foi julgado em 26/6/2017 e publicado no Diário de Justiça Eletrônica em 1/8/2017. A importância dele é o seguinte, é muito importante, ó. Ela diz assim, ó, entre outras, eu destaquei aqui, ó, olha só. O fundamento ao qual se refere o artigo 10 do artigo do CPC 2015 é o seguinte, é o fundamento jurídico, circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, entendeu? Ou até na reconvenção, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajustamento da ação, correto? Porque eu posso emendar ou alterar a petição inicial até a citação, ou até o despacho saneador. Só que até a citação, eu não preciso, pois não, doutor Alexandre, boa noite. Então, não é necessário a autorização do caso réu, não é isso? E aqui, o demandante, que eu não tenho citação, então eu tenho demandante e demandado, eu ainda não tenho autor e réu, correto? Então, eu posso emendar ou alterar a petição inicial. É importantíssimo isso. Isso eu advogar. Por exemplo, eu distribuí a petição, protocolei, né? O princípio da propositura. Eu tenho lá a jurisdição que ela é inerte. Então, eu provoquei pela petição inicial. É o princípio da inércia da jurisdição. Eu provoquei. Então, eu provoquei a jurisdição. Tudo bem. E eu cumulei dano material com dano moral. E eu vou repetir aqui o exemplo. Eu pedi para que fosse deferido o benefício da gratuidade de justiça. Só que o juízo indeferiu. Eu, como advogada, né, eu advogando nos interesses do demandante. Então, o que eu faço? Ali eu posso opor embargo de declaração daquela decisão ou agravo de instrumento. Só que o tempo eu terei um tempo maior daquele procedimento. Então, o que eu faço? Ou eu posso alterar, emendar a petição inicial, retiro, no caso, o dano moral, porque vai reduzir o valor da causa. Porque aqueles pedidos cumulados, dano material, dano moral, tudo vai ser incorporado ao valor da causa. Então está lá na regra do artigo 322 do CPC, correto? Então lá, o pedido deve ser certo. Então ele compreende o principal, os juros, a correção monetária e a verba sucumbencial, inclusive honorários advocatícios. Então eu retiro. Se eu não tenho o benefício da gratuidade e não vou pôr embargo de declaração e não vou fazer embargo e interpor o recurso agravo de instrumento, eu retiro o dano moral e eu posso pedir o dano moral no outro juízo. E eu peço apenas o dano material. Isso é advogar. Isso ninguém me ensinou.
Ninguém me ensinou. Isso, o que ensina realmente é o pragmatismo da advocacia. E a advocacia, o que eu posso fazer é ajudar apenas. Eu não posso, não tenho como ensinar, ninguém tem como ensinar, na minha opinião. O que vai fazer é realmente o labor, é o estudo e o trabalho, o estágio e a própria advocacia, com o decorrer dos anos. É preciso ter paciência, realmente. E a advocacia, eu digo que é árdua, porque o aprendizado ele é a cada dia, correto? E hoje, com o processo eletrônico, esses dias o que eu fiz? Eu esperei o último dia de prazo, é claro que é difícil, mas eu esperei, tem que ter muita paciência. Eu esperei o colega protocolar a petição. Quando ele protocolou, eu vi os argumentos e daí eu protocolei logo depois. Vocês entenderam? Então eu tenho como, no processo físico, onde tinha autos, hoje eu não tenho autos, eu tenho um contexto, não é isso? Procedimento eletrônico, processo eletrônico. Então a petição, hoje, no processo eletrônico, ela é juntada eletronicamente, não é isso? E antes não, é preciso juntar ainda. A petição é protocolada e ela vai ao cartório e o serventuário juntava o papel, né, o processo físico. E normalmente o advogado não tinha aquele acesso, só depois que tivesse nos autos. Então hoje não, eu tenho como aguardar, e isso é de acordo com cada um vai atuar de uma forma. É preciso ter isso que, na minha opinião, é o advogar que é com o pragmatismo, repito, com o tempo que as pessoas vão entendendo. Mas especificamente do pedido, o pedido aqui que eu estou falando é contextualizado com a sucumbência, porque se eu tenho dúvida, é preciso eu estudar. Eu vou estudar o caso concreto, verifico o que o Superior Tribunal de Justiça entende sobre o tema, já interpretou sobre o tema, o que entende, as turmas do STJ. Pois não, doutor Tiago, é um prazer, uma boa noite. Quanto tempo nós estamos por aqui, porque às vezes não dá tempo de assistir às lives. Eu sei que o doutor faz um excelente trabalho aqui também. Todos nós, um vai aprendendo com o outro. Um grande abraço. Então, o advogar, não vou dizer, repito, tristeza, mas a minha preocupação é que o professor de Direito de uma universidade federal, ao que parece, ele não pode mais advogar. Então ele vai ser advogado e a clínica, que é a advocacia, ao que parece, o professor da Universidade Federal não vai mais advogar. Eu vi, parece que num edital desse aí, tem pouco tempo, de uma Universidade Federal. Então, assim, eu não sei se isso... Os meus professores, todos eles, a maioria advogavam, né? Mas hoje modificou. Tem as pessoas que são professores, mas não advogam mais. Mas cada um faz o que acha que é a sua vocação, né? Mas na advocacia aqui, a minha sugestão é que na elaboração do pedido, nós temos essa oportunidade, a oportunidade de alterar e emendar a petição inicial. Então eu protocolo a petição inicial, verifico se realmente ela está adequada e eu posso alterar. Isso aqui eu estou fazendo por causa da minha gata. A minha gata aqui, ela fica caçando, né? Aí já viu, né? Aí está aqui em cima da mesa.
mas tudo bem. Então, eu posso alterar e emendar até a citação e até o despacho saneador, mas com autorização no caso do réu. Nesse caso aqui, eu não preciso de pedir essa alteração, a autorização. Eu mesmo posso alterar. E o juízo, ele não pode, só se realmente tiver muito inepta, mas ele não pode. Tive que deixá-la para lá, que senão a minha gata aqui, ela faz um tumulto aqui danado. Mas assim, nós temos essa oportunidade que a regra do CPC nos autoriza, a emenda e a alteração da petição inicial. É muito importante isso, porque a sucumbência ela é uma verba alimentar. Então, o causídico ou a causídica que postula pela outra parte, ela terá o direito próprio nesse caso. Então, eu tenho que verificar se realmente esses pedidos estão adequados na petição inicial. Se eu tenho, repito, dano material, dano moral, se aquele juízo que está lá, eu faço uma pesquisa no próprio tribunal, não é isso? Se eu tenho um tribunal de justiça, eu vou pesquisar no tribunal de justiça local o entendimento sobre aqueles casos concretos, e também no STJ. Se for no juizado especial civil, eu vou pesquisar nas turmas recursais o entendimento, porque não adianta eu elaborar. No juizado especial, se não tiver a interposição do recurso nominado, eu não vou ter sucumbência, correto? Agora, na justiça comum, eu terei sucumbência porque eu protocolei a petição e o mecanismo do judiciário foi movimentado, e por isso há a condenação, eu tenho a sucumbência, os honorários sucumbenciais, correto? Então, por isso que tem que ser o pedido mais adequado possível. Essa é a minha sugestão. Então, essa oportunidade da emenda e da alteração da petição inicial é muito importante, correto? Então, esses prazos, uma vez eu perguntei, era um estagiário meu, aí, os prazos, ele que me fez a pergunta, por que, Walter, você aguarda, não faz logo a petição no protocolo? Porque com a vivência que vamos verificar que nem sempre você pode protocolar logo no início. Se eu tenho um prazo de 15 dias, de 5 dias, eu utilizo esse prazo a meu favor, né? Para poder, ainda mais agora nesse contexto que eu tenho do processo eletrônico, que a petição das partes, no caso, elas são juntadas eletronicamente e automaticamente, eu posso verificar o argumento e eu elaboro de acordo com aquela argumentação, eu faço a minha contra-argumentação de acordo também com o que o colega que postula pela outra parte fez. É isso que é o advogar, na minha opinião. E essa questão específica da alteração do pedido é muito interessante, se eu posso alterar, entendeu? Olha aqui, é o artigo 329, o autor poderá, até a citação, aditar ou complementar ou alterar o pedido ou a causa de pedir. O pedido e a causa de pedir eu posso alterar. E a causa de pedir aqui é sempre, como eu falei, o que o demandante afirma serem verdadeiros e o que o demandante pretende com aquela tutela. Pretensão quer dizer demanda. Então, o que eu pretendo com aquela tutela jurisdicional, eu posso alterar também. E eu posso também alterar
aditar e complementar até a citação o pedido ou a causa de pedir. Então, o pedido eu reduzo. Se eu vejo que eu tenho a possibilidade de sucumbência, eu reduzo em função do meu cliente. Essa é a minha sugestão. E aqui, quando o legislador coloca aqui, ó, no artigo 329, o autor poderá, até a citação, aditar ou complementar, aqui o correto seria o demandante. O demandante poderá, e não o autor. Porque se eu não tenho citação ainda, eu não tenho autor e réu. Eu tenho demandante, demandante e demandado ou demandados. Então aqui lê-se, no artigo 329, lê-se o demandante e não o autor. O CPC 2015 não alterou isso. Por isso que tem colegas que estão preconizando se a teoria geral do processo ainda existe ou não existe. Na minha opinião, existe. E a teoria geral do processo é importantíssima. Se estudarmos a fundo a teoria geral do processo, todo o processo será melhor entendido, porque a teoria geral do processo, o direito é uma ciência e toda ciência tem um método. E se eu tenho a teoria geral do processo, é a ciência do processo. É uma forma de método do processo, de todos esses institutos do processo. Entendeu? No caso do processo civil, que é a teoria geral do processo civil. Então eu tenho lá, aqui o demandante, ele poderá. Então se eu tenho como alterar e complementar, eu tenho que, olha aqui, e também está aqui, ó, independentemente do consentimento do réu. Aqui lê-se independentemente do consentimento do demandado. É isso? Porque se eu protocolei e não teve citação, então eu não tenho autor e réu, tenho demandante, repito, e demandante, e eu tenho demandado ou demandada, tá bom? Então é isso. Então, o inciso 2, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com consentimento do réu. Até o saneamento, que hoje nós temos o despacho saneador, que veio lá do Código de 39. Né? No CPC de 73, ainda que não tivesse o despacho saneador, mas os juízes faziam assim, do despacho saneador, as provas, a controvérsia reside na prova pericial de engenharia. Então, ainda o convencimento do juízo estava na prova pericial de engenharia. Então, ele, ali no despacho saneador, o despacho era no sentido de que se no caso as partes pretendiam produzir prova pericial de engenharia ou outras provas que as partes, o autor e réu, no caso, pretendem produzir naquele procedimento, correto? Então, aplica-se também, olha só, o parágrafo único do artigo 329 fala lá que aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e a respectiva causa de pedir da reconvenção, que na reconvenção também tem a causa de pedir. Porque na reconvenção eu digo, não, eu é que tenho razão, e eu quero, com a tutela jurisdicional, eu pretendo, com essa reconvenção, com essa demanda da reconvenção, eu como reconvinte, réu reconvinte, eu pretendo a tutela jurisdicional nesse sentido aqui. Essa é a causa de pedido. Não é o fundamento jurídico. Não é o fundamento jurídico. Repito, eu posso colocar também na reconvenção e nenhum dispositivo legal.
Eu não preciso colocar, eu tenho que colocar sim, a causa de pedir. Por isso que eu sugiro, na elaboração da peça, da petição inicial ou da reconvenção, colocar lá. Da causa de pedir, explicar qual é a causa de pedir. Esse é um dos maiores, dificuldades ainda em relação à petição inicial ou à própria reconvenção. Delimitar qual é a causa de pedir. Como existe o princípio da cooperação, o advogado, o juiz, o Ministério Público, Defensoria, os atores do processo, é necessário ter uma cooperação entre si. Então, elaborar a causa de pedir adequada e explicar qual é a causa de pedir na petição inicial é correto. Eu também, a crítica aqui é correto também eu colocar também as fotos na petição inicial, né, os programas que eu tenho, os gráficos também na petição inicial, mas ainda colocar também a causa de pedir correta. Eu tenho a causa de pedir essa aqui. Da causa de pedir, aí eu coloco qual é a causa de pedir. Porque senão o juízo, ele fica também com dúvida qual é a causa de pedir. Então, se elaborarmos adequadamente na petição inicial essa causa de pedir e os pedidos, é claro que fica a cooperação é ainda maior do advogado com o juízo, correto? Então eu acredito que hoje está de bom tamanho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode colocar aqui, ou então vamos conversando ao longo do tempo, correto? Então, quem ainda está aí, quem passou por aqui, muito obrigado e eu acredito que o que eu queria realmente falar era realmente sobre isso. Nós temos que elaborar o pedido mais adequado possível e de acordo com a causa de pedir. Muito obrigado, doutora Márcia, e obrigado por tê-la aqui. E até a próxima live. Vamos prosseguir aqui com esses conteúdos. Se tiver alguma sugestão também de algum conteúdo de live, pode falar por aqui. Porém, doutor Lucas, eu vou deixar a live gravada para quem entrou ao longo da live. Eu vou deixar aqui a live gravada e se vocês puderem e eu puder ajudar, confere lá a minha sugestão da petição inicial, que é importantíssimo a elaboração da petição inicial dessa forma contextualizada. Por isso é meu labor aqui para que façamos a petição inicial e a reconvenção de uma forma adequada, colocando lá o pedido mais certo possível, a causa de pedir especificada. Eu não preciso me preocupar, o juízo sim, com o dispositivo legal. E eu, advogado, com a capacidade postulatória, não preciso colocar qual o dispositivo legal. Não, eu posso elaborar. Pois não, doutora Milene Alves, boa noite. Eu vou deixar a live gravada aqui e muito obrigado. Então, repito, a causa de pedir é o que o demandante, os demandantes afirmam que daquele fato ou no conjunto de fatos, eu afirmo que é verdadeiro. Eu afirmo que é verdadeiro como demandante ou os demandantes e para isso eu pretendo aquela tutela jurisdicional. E essa demanda, ela tem que ser contextualizada com o pedido. E o pedido adequado, mais certo possível, que é lá na regra do artigo 322. Né? E os pedidos, eles compreendem o principal, juros, correção monetária, verba de sucumbência. Por isso que eu coloquei o título da live aqui,
o pedido e a sucumbência. Então, o pedido tem que ser adequado de forma a elaborar a petição inicial de acordo com o interesse sempre do seu cliente, né? Na petição inicial ou na reconvenção. E o pedido, se tiver dúvida de cumular os pedidos, é melhor que não faça acumulado. Faz o pedido ali para que, se ocorrer a sucumbência, seja a menor possível. Porque a obrigação do advogado ou da advogada é uma obrigação de meio, não é de resultado. Então, é o de meio para propiciar o sucesso naquela demanda. Agora, eu não tenho a obrigação, eu, advogado, de resultado naquela demanda, mas tenho a obrigação, sim, de elaborar o pedido mais adequado possível e a causa de pedido também. E é necessário que a elaboração da causa de pedido é difícil, não é fácil. Eu posso ter 10, 20, 30 anos, 40 anos de advocacia, eu vou ter ainda dúvida na elaboração da causa de pedido, porque o cliente relata aqueles fatos e aquele conjunto de fatos, e eu, advogada, com a capacidade postulatória, que vou formular a argumentação jurídica e aquelas teses, ou a tese, elaborar e postular de acordo com aquela utilidade, aquela necessidade para o interesse, repito, daquele cliente. Então, um grande abraço, muito obrigado. Os doutores que estiveram aí, doutora Márcia, doutor Lucas, doutora Lene, e os que passaram aqui, doutor Tiago, doutor Alexandre, doutora Luciana e a todos aqui, tá? Então, um grande abraço a todos. Eu vou deixar aqui a live gravada. Uma boa noite e até a outra oportunidade, e seguimos aqui a nossa jornada. Abraço, obrigado, boa noite.